Boa noite, querida comunidade. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus, à casa do nosso Pai. E Ele se alegra com a presença de cada um de vocês aqui nesta noite. Corajosos, encararam o frio e vieram aqui participar do culto, onde nós também podemos louvar e agradecer a Deus pela semana que passou e também entregar nas mãos dele a nova semana que se inicia. Quero agradecer também o convite de poder estar aqui junto com vocês, comunidade tão querida aqui de Vila Nova, que sempre me acolhe tão bem, e poder participar e celebrar o culto junto com vocês. Também saúdo a todos que nos acompanham em nossas redes sociais, também sejam muito bem-vindos, é muito bom tê-los conosco nesta noite. Quero saudá-los com as palavras lema para esta semana, que se encontra no Evangelho de João e que diz: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Convido assim aqueles que puderem a se colocarem de pé. Nós estamos reunidos aqui nesta noite, em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se assentar. Como primeiro hino para esta noite, convido para juntos cantarmos o hino número 8, Canção da Chegada. Hino número 8, Canção da Chegada. Acho que agora vai, né? Estimada comunidade, sabemos que somos pecadores, a realidade do pecado ainda está entre nós e também em nós. No livro de Salmos, no capítulo 38, no versículo 4, diz assim: Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. O salmista, ele se enxerga sobrecarregado por conta das suas próprias maldades, por conta das suas injustiças, das suas culpas, das suas transgressões. E sem forças ele também se encontra. E nos versos seguintes diz assim: Tornam-se infectadas e purulentas as minhas chagas, sujas, infeccionadas.
por causa da minha loucura. O caminho do pecado para o salmista é claramente um caminho de loucura, um caminho de doença, um caminho de morte. E para sair desta situação, ele não conta consigo mesmo. No final do Salmo 38, nos versos 21 e 22, diz assim: Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Diante da grandeza de Deus, nós nos sentimos pequenos e fracos. Por isso agora, neste momento, eu convido aqueles que puderem a se colocarem de pé e assim também nós colocarmos diante de Deus aquilo que também pesa em nosso coração, aquilo que pesa em nossa mente, aquilo que está incomodando lá dentro, no mais íntimo do nosso ser. Assim como nós estamos, nós oramos. Pai amado, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Sabemos que não somos merecedores da Tua graça, nem da Tua misericórdia. Clamamos em nome de Jesus. Ouve-nos, Senhor. Confessamos que temos pecado quando não somos um bom exemplo de vida para as demais pessoas. Quando não enxergamos o próximo que caminha e clama ao nosso lado. Muitas vezes nós somos tomados por um sentimento de grandeza, sentimento de orgulho, de vaidade, e esperamos o tempo todo reconhecimento e honra. E isso tudo, Senhor, a gente sabe que nos afasta de Ti. Querido Deus, sabemos que fora de Ti não há vida. Por isso, suplicamos pelo Teu perdão. Nós te pedimos, tem compaixão de nós, Senhor. Tudo te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O nosso consolo e fortalecimento vem da palavra de Deus, que diz no livro de Salmos, capítulo 32, verso 5. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti e Tu perdoaste todos os meus pecados. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a Ti e Tu perdoastes todos os meus pecados. Deus não quer que ninguém permaneça no pecado, mas que antes se arrependa e volta novamente o convívio com Ele e também uns com os outros. E esse bondoso Deus, Ele sempre está disposto a nos perdoar, quando nós confessamos com o coração sincero os nossos pecados. E é em Seu nome que vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se assentar. Nós teremos agora o momento dos avisos. Convido para vir aqui na frente a pessoa responsável pelos avisos. Uma boa noite. Que bom que vocês estão aqui, né? Mesmo com bastante frio. Também quero agradecer a pastora, posso chamar assim, né? Quase pastora. Muito obrigada por trazer a palavra. Obrigada, Veridiana, também pela música hoje, né? Pelo louvor. Então, nós temos os seguintes avisos. A oferta avulsa tem destino a FAT, Fundo de Financiamento e Auxílio para a Formação Teológica, que depois a pastora vai dar uma breve explicação referente ao que é esse fundo. Terça-feira próxima, nós teremos reunião do presbitério, às 19 horas. Também na quarta-feira, ao ASE, às 14h30 horas, e nesta quarta-feira é aqui na frente do Lar do Idoso, né? A primeira quarta-feira do mês, como de costume, lá no lar. Também na quarta-feira, às 19h30 horas, nós temos ensaio do coral, nessa próxima quarta.
Também no próximo sábado, às 9h30 da manhã, o pastor Jairo pediu para que a gente anunciasse uma reunião com os confirmandos, né, com os alunos do primeiro e segundo ano, juntamente com seus pais, para planejar o retiro que será realizado no mês de setembro, lá no Moriá. Então, no próximo sábado, às 9h30. Também no próximo sábado, culto com Santa Ceia, às 19 horas, aqui na igreja, né, como de costume, com o retorno do culto infantil no horário do culto. Também, em nome do presbitério, a gente quer agradecer a todas as pessoas que não mediram esforços na semana passada, no sábado passado, quando foi realizada a dobradinha. Então foi um sucesso novamente, né? A gente ainda não tem um montante de quanto resultou essa promoção, mas a gente sabe que foi um sucesso. E ainda tem algumas porções, como a gente sempre faz a mais, né? Tem algumas porções congeladas, se alguém quiser adquirir, né? Ao preço de R$35, é só conversar com alguém do presbitério. E também, como nós estamos falando em dobradinha, agora eu vou falar de Alushki. O coral vai promover no dia 12 próximo, que é o sábado que antecede o domingo do Dia dos Pais, Alushki, a promoção de Alushki. Então nós já estamos com os cartões, se alguém já quiser adquirir os cartões, é só nos procurar na secretaria, que a gente já tem em mãos para já ir providenciando tudo que vai nessa promoção do Alushki. Então eram esses os avisos, muito obrigada. Muito agradecida. Com o preparo para a liturgia da palavra, eu convido para juntos nós cantarmos o hino 93, o Salmo 25. Hino 93, Salmo 25. Convido para se achegarem aqui na frente as pessoas que farão as leituras bíblicas. Caso a comunidade queira acompanhar, a primeira leitura se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 a 3 e depois do versículo 7 a 15. 2 Reis, capítulo 5, versos 1 a 3 e depois do 7 ao 15. Nas Bíblias que estão nos bancos, página 392. Que eu passo a ler. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria
e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está na Samaria, ele o curaria de lepra. E aí versículo 7 em diante. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso são Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite o presente deste teu servo. Até aqui. Muito obrigada. E a leitura do Evangelho prevista para esta noite se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Eu passo a ler. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Muito obrigada. O salmista, ele diz: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ó Senhor, e luz para o meu caminho.
Como preparo para a pregação da palavra, nós cantamos o hino 165, Estou Pronto, Senhor, e a comunidade pode se assentar. Hino 165. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. O texto que nos foi lido anteriormente sobre a cura dos 10 leprosos, quando a gente ouve essa história, parece que o seu significado está assim, muito fácil. Ele logo salta aos nossos olhos. 9 indivíduos ingratos e um que se deu o trabalho de voltar e agradecer a Deus. E a partir daqui a gente pode tecer muitas e muitas reflexões sobre a importância do agradecimento. Mas será que é isso mesmo que o evangelista Lucas está nos propondo com essa história? Se nós olharmos para esse texto com um pouquinho mais de atenção, nós vamos perceber que o evangelista Lucas, ele faz uma comparação de atitude entre os dois grupos de pessoas que ali se encontravam. E essa comparação acontece da seguinte maneira: tem uma situação em comum. Qual é essa situação? Que 10 pessoas estão acometidas por lepra. Hoje em dia a gente conhece lepra por outro nome, a gente conhece como hanseníase. E essas 10 pessoas são 9 judeus e 1 samaritano. E aqui é muito importante a gente lembrar que judeus e samaritanos eram dois tipos de grupos de pessoas que eles não se davam bem. Tinha uma rixa histórica muito grande entre eles, porque os judeus olhavam para os samaritanos e viam eles como judeus não tão puros, né? Então, se a gente parar e olhar e puxar um pouquinho isso para a nossa realidade, eu gosto de fazer essa comparação e eu sempre lembro da minha oma. Quando eu era criança e alguém ia casar, a primeira coisa que ela perguntava: mas vai ser com outro alemão? Não, porque senão os filhos não vão ser originais, né? Então, ela também tinha essa visão de não ver aquela coisa tão pura, né? Então, nesse sentido, tinha essa rixa entre judeus e samaritanos. E a lepra era uma doença que tinha algumas características. Era uma doença que dava manchas brancas na pele, alguns tipos de tumores e também deixava inchada a região onde estava acometida por essa doença. E as pessoas que tinham lepra naquela época,
elas eram forçadas a sair do convívio onde elas estavam vivendo. Ou seja, elas tinham que sair do lugar onde elas moravam, tinham que morar para fora dos muros da cidade, ou seja, elas tinham que morar longe da sua família, longe do convívio social, longe das pessoas que lhes eram queridas. E na época não havia tratamento para a lepra como a gente conhece hoje. Então, essas pessoas que tinham lepra, como eu falei anteriormente, elas teriam que ser expulsas de casa, morar fora dos muros da cidade, não poderiam estar nos acampamentos, né? E consequentemente elas não tinham vida social. Era proibido entrar em qualquer cidade, conforme 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 3. Imagina só como essas pessoas que estavam acometidas pela lepra, como elas não estavam se sentindo. Como era o sentimento de exclusão delas. Se nós pararmos e pensarmos um pouquinho e olharmos para trás, para um passado não tão distante, de certa forma nós também experimentamos isso quando nós passamos pela pandemia da Covid-19. Nós também ficamos num cantinho, nós também fomos colocados não para fora da cidade, mas nós ficamos isolados dentro dos nossos lares. Então a gente, a partir disso, consegue ter uma ideia de como foi o sentimento das pessoas que tinham a lepra. E como não bastasse ser expulso de casa, não poder morar nos acampamentos do pessoal de Israel, tinha que morar para fora dos muros, ainda o leproso ele tinha que vestir uma roupa rasgada, não poderia pentear o cabelo e a sua veste teria que cobrir da boca para baixo. E caso alguém se aproximasse dele, ele teria que gritar: imundo, imundo. Conforme no livro de Levíticos, capítulo 13, nos versos 45 e 46, diz que deveria andar com um sino amarrado no calcanhar, para sinalizar que um imundo estava chegando. E o interessante é que o sofrimento uniu 10 pessoas. O texto dá a entender que 9 eram judeus e 1 era samaritano. E se a gente parar e pensar e refletir de novo nesse texto, judeus e samaritanos tinham as suas diferenças, mas a doença os aproximou. Como é que pode, né? Determinadas situações fazem com que as diferenças terminem e as pessoas se aproximem. Judeus e samaritanos, eles mantinham uma inimizade histórica. E de repente a doença aproximou eles. E os judeus passaram a conviver com o samaritano, ajudaram ele, foram solidários e também eles intercediam uns pelos outros. A doença e o sofrimento, ela une pessoas. Eu não sei se em algum momento em que eu já estive aqui na comunidade eu partilhei com vocês, mas durante um período da minha vida, antes de eu vir estudar teologia, eu trabalhei na área da saúde. E eu pude ver de perto, no hospital, e pude presenciar essa situação de aproximação. Quantas e quantas amizades surgiram em leitos de hospitais. Quantas amizades surgiram em filas de espera para tratamento, para exames. A solidariedade, a intercessão e a ajuda mútua acontecem quase que de uma maneira muito natural, uma coisa muito normal, digamos. Você está sofrendo, eu me compadeço com o teu sofrimento, eu entendo o teu sofrimento, eu me coloco junto, apesar de eu também estar sofrendo. E os 10 leprosos, nesse andar do texto,
esses 10 leprosos, eles enxergam de longe Jesus. E eles começam a gritar pedindo por ajuda, pedindo por socorro. Conforme no versículo 13 que nos foi lido, diz assim: Jesus, mestre, tenha pena de nós. E de longe eles pedem ajuda. E eles não pedem ajuda, eu vou pedir. Só o samaritano pediu, ou só os judeus pediram. Você me ajuda, só eu, Senhor. Não, eles pedem ajuda uns pelos outros. Eles não intercedem de maneira individual. Eles sentem literalmente na pele o drama um do outro. E por isso que eles se colocam juntos e clamam por misericórdia. No versículo 14, a gente vê que Jesus não se move em direção aos leprosos. Não existe uma conversa onde Jesus chega, olha para os leprosos, toca nele, não. Não existe isso. E mesmo distante, Jesus faz o quê? Jesus dá uma ordem para eles. E diz, sem examinar, sem tocar neles, Jesus diz, vá e procura pelo sacerdote. Se apresentem para o sacerdote. Segundo o livro de Levíticos, no capítulo 14, nos versos 1 a 32, lá tem a explicação que o sacerdote ele era a pessoa responsável por examinar as pessoas e verificar se elas tinham condições, se elas estavam aptas a poder voltar à convivência na sociedade, se elas realmente estavam curadas ou não. E depois disso, era ele quem preparava um ritual de purificação e era ele quem dizia, pronto, agora você pode voltar para o convívio da sociedade. Ou, não, você não pode voltar. Era o sacerdote quem fazia isso. E até aqui a nossa história teve algo de diferente? Não, não teve nada que diferenciou um leproso do outro. Só que na nossa história, se nós prestarmos bastante atenção, tem algo que registra a diferença. Tem duas atitudes. Um dos 10 entendeu a sua cura como uma dádiva graciosa de Deus e viu que foi curado e voltou louvando a Deus e agradecendo a Ele por essa cura. Ele se joga aos pés de Jesus e ele se prostra e ele fala em voz alta, Senhor, eu estou curado, louvado és tu, e ele clama e louva a Deus por isso. Já os outros 9, conforme o versículo 17, Jesus não esconde a sua frustração, a sua decepção para com eles, e perguntou, tá, e vocês eram 10 e agora só tem 9, e o que aconteceu com os outros 9? E aí Jesus acolhe novamente, com gratidão, o louvor daquele um que voltou. E ele diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui Jesus está falando em salvação. E quando eu preparei essa meditação para essa noite, eu fiquei refletindo e para preparar a meditação não é uma coisa que a gente lê uma vez o texto e pronto, vem a ideia, a gente escreve. Não, a gente lê o texto e lê o texto de novo e lê mais uma vez. E quanto mais eu estava lendo esse texto e essa história, mais eu estava me convencendo de que aqui é que estava a mensagem central dela. Ao ver que estava curado, voltou e começou a louvar a Deus em voz alta. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele entendeu que Deus é quem estava por detrás daquela cura. Já os outros 9 também notaram que foram curados, só que eles não voltaram para louvar a Deus. E por que eles não voltaram? Se eles também receberam a mesma cura. Talvez eles não voltaram porque eles entenderam que a sua cura foi
obra daquele pregadorzinho lá, curandeiro que estava passando, e aí falou e pronto. 9 agiram de uma maneira, 1 agiu diferente. Os 9 viram na sua cura algo supernatural, um passe de mágica que qualquer curandeiro pode fazer. Mas aquele 1 viu na sua cura a mão de Deus. Poderíamos entender que as curas ocorreram porque houve obediência. Sim, é verdade. A obediência é esperada de todas as pessoas cristãs. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 8 e 9, diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vou repetir. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A fé levou aquelas pessoas a obedecerem à ordem de Jesus, ou seja, a cura foi pela fé. Uma vez que não foram curadas quando Jesus os enviou para o sacerdote, mas quando eles estavam a caminho. Deste modo, ainda leprosos precisam acreditar que, obedecendo a Jesus, eles iriam ser curados, tomando ainda mais visível a ingratidão. E mesmo diante da ingratidão daqueles 9, a cura não foi tirada. Jesus poderia ter dito: vamos tirar agora, né? Já que não voltaram, volta a lepra também. Não foi tirado porque eles obedeceram. Jesus disse: vá até o sacerdote ser examinado. E todos eles foram. Eles obedeceram. E o gesto de gratidão daquele que voltou é admirado e reconhecido por Jesus. Não podemos esquecer que a capacidade de obedecer à palavra de Deus é fruto do seu agir gracioso em nós. Porque Deus age. E se Deus age em nós, nós também podemos reagir, e não do contrário. E mesmo sendo obedientes, nunca nós seremos merecedores desta graça divina. E é dessa compreensão que nasce a gratidão, da qual aquele samaritano estava transbordando. O amor incondicional de Deus se revela na compaixão demonstrada por Jesus para com os leprosos. A graça é de graça. E a graça é de graça para todos, não apenas para um, é para todos. A graça e a misericórdia de Deus não se deixam limitar ou se orientar pela ação humana. Ainda assim, o gesto de gratidão é interpretado por Jesus como uma demonstração de fé. E essa é fundamental para a salvação. Estimada comunidade, buscar a Deus em meio às tribulações, em meio à angústia, em meio ao temor, ao medo, à dor, em meio ao sofrimento, isso é muito comum, é muito fácil de acontecer. Só que na mesma proporção, parece que a gratidão ela anda bastante baixa, né? É engraçado que na hora quando o bicho vai pegar, aí tá todo mundo lá orando, pedindo, clamando. Mas quando as coisas vão bem, tá bom, depois eu falo, porque depois eu agradeço, porque agora tá de boa. Eu não preciso agora
me lembrar de agradecer porque as coisas estão boas. Mas aí quando a coisa pega, aí, né? O negócio pega mesmo. E no texto, de 10 homens, os 10 procuram Jesus para serem curados da lepra. Hoje, se nós puxássemos essa história para os nossos dias, talvez se hoje nós procurássemos por Jesus e nós pedíssemos por cura, nós não iríamos pedir por cura da lepra, nós iríamos pedir cura por uma outra doença, uma doença chamada ingratidão. E nós, como somos nós? Nós somos gratos? Se nós analisarmos a nossa vida e compararmos a história com os 10 leprosos, com quem nós vamos nos parecer? Com os 9 judeus ou com o samaritano? Se nós nos compararmos com os leprosos, quem somos nós nessa história? Somos os 9 judeus ou o samaritano? Provavelmente nós vamos dizer, somos samaritanos, né? Claro, porque somos humanos, somos pecadores e nós não conseguimos olhar e ver que a gente também é. A gente não reconhece o nosso erro, é da nossa natureza humana. Quem aqui já orou pedindo por alimento, por água, por trabalho, por saúde, por uma casa, pela família? Quem já orou aqui também pedindo por seus olhos, seus braços, sua voz, pernas, mão, por seu cérebro? Nós já agradecemos por isso? Novamente aqui eu, de forma bem provocativa, eu retorno a mesma pergunta. Com quem nós nos parecemos? Com os 9 judeus ou com o samaritano? Os 9, eles compreenderam a cura como algo supernatural. Eles pediram, foram atendidos e seguiram o seu caminho. E em nossos dias muitas coisas parecem ser normais, ser tão naturais. E por vezes não percebemos que grande bênção é nós podermos ver, ouvir, falar, poder caminhar, poder pensar, ter saúde, ter a família, ter um alimento sobre a mesa, ter uma casa para se abrigar, ter roupas quentes para vestir. São bênçãos, são dádivas que nós recebemos das bondosas mãos de Deus. E quantas vezes nós agimos pior do que aqueles 9? Muitas vezes nós não oramos nem para pedir, que dirá para agradecer. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, mas é tão maravilhoso que mesmo sem a gente pedir, ou sem a gente agradecer, Ele continua cuidando de cada um de nós, e continua nos dando todo o necessário para que cada um de nós possa viver de acordo com aquilo que nós precisamos. E essa história, ela nos pergunta: conseguimos notar que atrás de tudo está a mão de Deus? Nós conseguimos notar que por trás de cada detalhe, de cada coisa que a gente recebe, por cada coisa que a gente tem, a gente consegue perceber que isso é a mão de Deus? É triste, mas nem sempre. Para ser bem sincera, quase nunca a gente percebe que por trás disso tudo está a bondosa mão de Deus. E novamente, mais uma pergunta provocativa. E por que nós não percebemos a mão de Deus?
Por que nós não conseguimos notar a mão de Deus? Primeiro, o problema não é que nós negamos a Deus, mas nós não deixamos Deus agir na nossa vida. Sabemos que nós devemos tudo o que nós temos a Ele, mas não agradecemos, não nos alegramos por sua bondade, porque não dedicamos nem um pouquinho do nosso tempo que a gente recebe todo dia de presente para poder meditar. E se nós não agradecemos a Deus, talvez na verdade nós realmente não contamos mais com Deus, com o que Deus é capaz de nos proporcionar, com o que Deus é capaz de nos dar. E novamente surge mais uma pergunta: e por que nós não contamos mais com Deus? É simples, porque nós não o procuramos, porque nós criamos um obstáculo, vários na verdade, que nos afastam dele, que nos distanciam dele, como por exemplo, a nossa autossuficiência, a nossa autoconfiança, e todas elas super exageradas, né? Nós julgamos, nós temos a nossa verdade. Isso são barreiras que nos distanciam de Deus. Estimada comunidade, nós precisamos começar a nos perguntar: quem é mesmo Deus para nós? Para os 9, Jesus não foi mais do que um pregador e um curandeiro. Mas para o samaritano, Jesus revelou a cura por meio da mão de Deus. E com o auxílio de Jesus, ele não só se curou, mas ele reconheceu a Deus. E a Bíblia, ela insiste muito em dizer que Deus quer ser procurado. Que nós também possamos procurar a Deus, sentir a sua bondosa mão em nossa vida. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Em resposta à pregação da palavra, eu convido aqueles que puderem a se colocar de pé para juntos nós confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se assentar. Como foi falado anteriormente, nos avisos, a oferta deste final de semana é para o Fundo de Financiamento e Auxílio para a Formação Teológica. Talvez não é de conhecimento de todos, mas os estudantes de teologia, na maioria das vezes, são pessoas que não têm condições de pagar a graduação, porque é um curso bastante caro, além de ser um curso que é de período integral, o que impede que nós, como estudantes, também conseguimos uma outra renda por meio de um trabalho. Nesse sentido, a nossa igreja, a ISLB, ela oferta esse fundo, que é um financiamento para os estudantes que visam seguir o ministério pastoral, o ministério de ordenação pastoral na nossa igreja. Então, enquanto as ofertas vão sendo recolhidas aqui no altar, né? Nós vamos cantar o hino 150, que Deus também abençoe as dádivas e também
os doadores. Neste momento, nós também queremos ter um momento de oração, de intercessão. Por isso, aqueles que puderem, convido a se colocarem de pé. Assim como nós estamos, nós baixamos as nossas cabeças, fechamos os nossos olhos, queremos falar com o nosso Pai. Nós oramos. Pai amado, nós te somos gratos, Senhor, por tudo que vivemos e experimentamos. Por tua palavra, que é uma palavra viva e que tem falado profundamente aos nossos corações. Ajuda-nos a viver para a honra e glória do teu nome. Que a nossa vida sirva também, Pai amado, para testemunhar para aqueles que ainda não te conhecem. Deus de amor e de misericórdia, queremos entregar diante de ti os nossos pedidos e motivos de intercessão. Pedimos, Senhor, pelo nosso mundo, pelos nossos governantes, que eles também, Senhor, possam governar com clareza, discernimento, responsabilidade, sabedoria. Pedimos por nossa igreja, ministros, lideranças e membros de nossa comunidade. Sê tu com cada um deles, Senhor, que eles também continuem firmes na fé, na esperança e no amor. Também colocamos diante de ti, Pai amado, as pessoas que se encontram doentes, internadas em hospitais, pessoas que se sentem sozinhas, pessoas que se sentem abandonadas ou que estão passando por alguma dificuldade. Que tu, ó Deus, esteja concedendo cada uma delas, Pai amado, força e ânimo diante dessa situação. Usa-nos, Senhor, como instrumento de amor ao nosso próximo. Que tua mão bondosa ampare a cada um e restaure suas forças e também as suas esperanças. Tudo isso e mais nós colocamos nas tuas mãos, quando juntos nós oramos a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
A comunidade pode se assentar. Antes de nós recebermos a bênção e o envio, nós cantamos ainda o hino 300, Deus vos guarde. Hino 300. Convido para se colocarem de pé e assim receberem a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe conceda a sua paz. Assim abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alimentados com a palavra de Deus, fortalecidos na fé, vamos e sirvamos ao Senhor com alegria e gratidão. Amém.